Olá, amigos do Caminho Espiritual. Os estudos do NEP Bezerra de Menezes de Aracaju, Sergipe, que acontece semanalmente às quartas-feiras, como hoje, das 19h30 às 21 horas, de modo online, nos traz hoje uma reflexão acerca do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Então, nesse capítulo, a gente tem o seguinte, vamos fazer primeiro aqui uma leitura, né? O título desse capítulo é dessa perícope, os primeiros 4 discípulos. E, como eu falei, está no Evangelho de Lucas 5, 1 a 3. Mas também se encontra em 2 outros evangelistas, Mateus, capítulo 4, 18 a 22, e Marcos, capítulo 4 também, de 16 a 20. Fazendo uma reflexão sobre isso, a gente vai primeiro, para iniciar, ler o trecho do Evangelho de Lucas. O que é que diz lá? Eu tinha feito, a princípio, algumas escolhas porque nós temos várias traduções, de Haroldo Dutra, de Almeida Revisada, mas hoje eu fui tocada por uma leitura que eu gostei, que é uma Bíblia que eu tenho aqui, muito boa, e eu quero partilhar com vocês. Uma forma que nos acessa facilmente, porque às vezes as palavras até nos confundem a forma como está posta. A mim, que ainda estou no caminho da espiritualidade, o entendimento e compreensão das palavras de Jesus. Diz assim: certo dia, Jesus estava à margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava a multidão. Então, veja que riqueza, né? Tão pequenininho, mas nos traz reflexões importantes. Que reflexões essas que a gente pode fazer aqui? Existe uma similaridade em relação aos títulos. Todos os 3 evangelistas usam o mesmo título. Na tradução de Haroldo Dutra, é isso, né? Cujo título é Os Primeiros 4 Discípulos. O que é que nos chama a atenção aí nesse título? Primeiro não lembra o quê? Deus é um, a unidade. E 4, ele vai trazer alguns significados. É o número da totalidade, ou seja, os 4 cantos da terra. E o que foi que fez Jesus nos ensinando? Levando a palavra e nos ensinando a levar a sua mensagem de amor, do trabalho com as virtudes, aos 4 cantos da terra. Então, tem uma simbologia significativa. Os 4 elementos do universo, terra, fogo, água e ar, que está presente na natureza. E o quadrangular, que tem uma simbologia que é o símbolo da perfeição e é sinal da plenitude. Que não é evangelho para nos levar a isso. Não, o estudo e a aplicação vivenciada do evangelho para nos levar a esse estado um dia, ainda distante, mas que almejamos, de perfeição, de estar em real comunhão com Cristo. Então, isso nos chamou bastante atenção. Então, nós temos os primeiros 4 discípulos. Aí vamos ver discípulo, por exemplo. Qual é o significado dessa palavra? Né? A palavra discípulo, como disciplina, ela é uma palavra que vem do latim,
discípulos, que significa aluno ou aprendiz, que é o que nós somos aqui, né? Nesse estudo dos evangelhos. Alunos, aprendiz da escola do Cristo, a grande escola. Então, o discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e prática do que está estudando, né? Por exemplo, se alguém quer ser um atleta, como uma Olimpíada, por exemplo, tem que treinar. Se alguém quer ser um discípulo, tem que estudar, tem que praticar, tem que vivenciar, como Jesus nos ensinou. Então, assim foi e ainda é com os discípulos de Cristo, ou seja, discípulos que seguem Jesus. Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, simplesmente disse: siga-me. Está lá em Marcos 1,17, 2,14 e João 43. Siga-me. Então, continuemos aqui estudando, né? Sempre algo nas palavras e além do que está escrito, sentindo. E foi o que eu pedi quando eu estava lendo esse trecho do Evangelho, esse pequeno trecho do Evangelho. Então, o discípulo é um seguidor, alguém que confia e acredita segundo as palavras e o exemplo do seu mestre. No nosso caso, o mestre Jesus. Portanto, ser um discípulo é ter um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador com o mestre. Os discípulos de Jesus são aqueles que têm um relacionamento com ele e procura ser e tê-lo como exemplo. Em outras palavras, segundo Cristo, para ser como Cristo, porque, como seus discípulos pertencentes a Cristo, é necessário que apresente essas características necessárias a ser um discípulo. E aí a gente vai buscar algumas coisas que são as qualidades, né? Que qualidades são essas de um discípulo? Para ser chamado, ele ouve Jesus. Ouve não apenas com esse ouvido que a gente tem aqui, ouve com o coração, para que a gente possa sair do corpo do eu para transcender para o campo espiritual. Só assim conseguiremos. Porque senão a gente fica só no eu e se achando mais até do que o Cristo, muitas vezes. Então, isso é muito importante. Um discípulo, ele ouve a Jesus, ele é tocado. Assim como Jesus, quando se diz que está em comunhão com Deus, é porque ele chegou nesse estágio, né, de ser tocado pelo Criador. Ninguém pode dizer que é um discípulo de um mestre, a menos que seja pronto para ouvi-la. Como a gente pode dizer que é discípulo se ele não está pronto para ouvir? É um exercício muito importante. Hoje, essa semana, eu parei várias vezes. Eu li os 3 versículos e dizia: o que me toca isso? O que me toca isso? Que eu tenho que ouvir nessas palavras de Jesus. Né? E aí a gente vai chegando, assim, algumas coisas na mente da gente. Se a gente pensar muito, vai chegando, né? Então, quando Jesus fala, o discípulo ouve. Isso é muito importante. Quando Jesus se reúne com seus discípulos no Monte da Transfiguração, Deus, Pai, falou do céu com uma ordem clara: este é o meu filho amado. E ele ouviu, se referindo a Jesus. Você não pode ser, então, cristão se não ouvir Jesus. Então, um discípulo aprende com quem? Com Jesus. No caso, é da nossa evolução espiritual. Estamos falando a respeito dela. É evidente que um atleta não vai aprender, né, com Jesus a praticar a natação, mas se a gente quer evoluir espiritualmente, tem que aprender com Jesus. Escutando, ouvindo as suas palavras, se deixando tocar por elas. Então, esse discípulo que é um aprendiz, a gente foi buscar umas coisinhas aqui, também, que está lá no livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, né? Ele diz assim:
O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muitos esforços no grande campo, propriedade de seu pai, com letra maiúscula, que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Está em Humberto de Campos, isso aqui, em Boa Nova, capítulo 6. Continuando, diz assim: designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então, os 4 cantos, lembra? A gente falou a simbologia dos 4 cantos, mandou a toda parte. Rico isso, né? Então, vejam bem. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representa o asilo de todos os desesperados e todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericórdia e exortação. Vinde a mim, vós todos que sofreis, e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava ainda o alento de uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia, que lhe ouviram diretamente os ensinos de morredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova, que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações e aos seguidores. Destacavam-se do ambiente corrupto do tempo, pela pureza de costumes e por conduta retilínea e exemplar. Então, para sermos discípulos, temos que aprender isso, né? Temos que aprender isso. E aí, vejam vocês, é bem rico que nesse trechinho do Evangelho, no final, ele fala que, deixa eu voltar aqui um pouquinho, do trecho do Evangelho de Lucas, ele diz assim, vamos ver aqui, Lucas, cadê? Ele diz no 5:3, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, ele apresenta aí o primeiro discípulo, né? Quem é? Simão. Nada mais do que Simão Pedro. Então, vamos ler um pouquinho sobre Simão. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa para a gente aprender a respeito de Simão Pedro. Só um instante, aguarde a escuta. Lembre que Jesus disse que uma das características de um bom discípulo é a escuta, né? Então, paciência aqui. Paciência. Vamos aqui. Pedro. O que é que diz sobre Pedro? Durante esses dias de estudo, entramos em ressonância com alguns personagens evangélicos. Vamos entrar, melhor dizendo. E um deles é Pedro. Já entramos com outros, né? E Pedro, ele faz aí um diálogo muito rico entre o eu e o self, que é a espiritualidade maior. Mostrando para nós, nos ensinando essa ambiguidade que existe no humano. Pedro nega Jesus, nós sabemos disso, já estudamos em outros momentos, e ao mesmo tempo ele demonstra todo o seu amor por Jesus. Então, essa ambiguidade é para nos ensinar que o discípulo ele está em processo de aprendizagem.
e vai viver ainda com essa dualidade, com essa ambiguidade. Uma hora com toda a fé, outra hora até desacreditando, onde a fé se torna fraca, né? Nós somos, na verdade, como se fosse uma larva em processo de transformação, né? Uma borboleta, quando vai voar, né? E para voar, ela tem que aprender com o Mestre Jesus. Pedro é dito para a gente que Pedro ele viveu nessa região, né? E tinha, inclusive, era casado e também ele tinha algumas coisas interessantes, porque ele era considerado o porta-voz dos outros discípulos. Isso nos diz a literatura bíblica, né? Que ele que falava, era ele que conversava mais com Jesus, ele questionava, né? Como Jesus afasta-se em determinado momento, quando ele questiona, quando ele descobre que Jesus vai ser crucificado, vai ser, né? Ele, como pode ser isso? Você não veio para morrer, você veio para salvar, né? Nas palavras dele, isso é uma riqueza para a gente. Aprender que mesmo o discípulo que esteve tão perto, que diríamos assim, foi o primeiro deles a conviver com Jesus, era dotado dessa ambiguidade, dessa dualidade do plano terreno. Então, que possamos aprender com os ensinos de Jesus que nós somos seres em processo de evolução, crescendo a cada dia, né? A cada momento, no Evangelho de Jesus, estudando, nos fortalecendo com os outros. E por isso podemos, então, prosseguir e um dia sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Bom, o Pedro que a gente conhece da história, ele era filho de Jonas, que também representa o arquétipo bíblico, e irmão de André. Nós não vamos falar em André hoje, porque nesse trechinho do Evangelho não remonta a André ainda, mas ele era irmão de André. E quando Jesus encontrou o Pedro, ele estava junto ao seu irmão, que será falado mais adiante. Ele era natural de Betsaída, morava em Cafarnaum, e que Jesus também frequentava a sua casa. No caso, por exemplo, né, da cura da sogra, que era a sogra de Pedro, que ele curou Jesus, né? Era casado e dizem que ele tinha, na história, né, uma filha também chamada Petronília. E ele morreu como mártir. E aí vem um significado muito importante para nós. Veja bem, a rede que era lavada. A rede é um sistema de fios que se entrelaçam. Assim como nós, seres humanos, quando estamos juntos, orando, né, meditando, estudando, a gente forma uma rede de conexão com o divino. Porque Jesus não diz onde um ou mais estiver, dois ou mais estiverem entre, eu estarei entre vós? Não é isso que ele nos ensina? Então, é uma rede. Então, tem essa simbologia toda. Vejam vocês, Pedro ele passa por 3 fases. Antes de conhecer o mestre, que era pescador, né? O tempo que ele conviveu com o mestre, onde ele mostra essa ambiguidade, umas horas com toda a fé, defendendo, outras horas questionando o que Jesus iria fazer. E o tempo depois, né, da morte do divino mestre e divino amigo. E como nós falamos já, ele tinha uma posição de líder do grupo dos evangelistas. É dito que constantemente
Ele não era muito paciente, era corrigido por Jesus, que utilizava os seus equívocos, repare que beleza, para ensinar os equívocos de Pedro e dar preciosas lições aos demais, e por isso foi chamado pelo mestre de Pedro, a rocha viva da fé. Apelido que evocava o vigor do seu caráter e sua personalidade. Podemos sempre nos lembrar de Pedro como o mais ativo companheiro do apostolado. Durante 3 anos que esteve com Jesus, presenciou acontecimentos surpreendentes. Leprosos sendo limpos, cegos voltando a enxergar, loucos recuperando a razão. Deslumbrou-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor e ainda mais com a saída de lado da escuridão do sepulcro. Entretanto, mesmo diante de tantos fenômenos, ainda não se considerava convertido. Mesmo diante de tudo isso, ele não se considerava convertido. Imagine vocês. Pois sabia da necessidade de trabalhos intensos e pessoais, das enormes lutas para consigo mesmo e do testemunho de sua conversão aos irmãos de fé, recomendado pelo Mestre às vésperas do Calvário. Então, esse é um ensinamento que nos deixa muito rico. Né? Quando a gente se coloca de salto alto, né? O que é que acontece? Pedro, vocês lembram do trecho que Pedro anda sobre as águas, tenta andar sobre as águas? Por que ele mergulha? Porque ele olha para o eu posso, aí afunda. Né? Se ele olhasse para o selfie, ele ficaria leve e conseguiria andar como Jesus andava, né? É uma verdade. Então, a gente deixa aqui no dia de hoje para vocês essas reflexões. Tem muita coisa a ser aprofundada sobre esses estudos do Evangelho sempre. Abram, leiam a Bíblia, o Evangelho, o Novo Testamento, aprofundem suas leituras nos livros da doutrina, Boa Nova, Consolador. Tem muita riqueza e muita coisa boa para a gente aprender. Gratidão por hoje e uma próxima vez a gente retorna aqui a fazer uma reflexão com vocês.